Hoje é um dia muito agradável para mim, porque vou vencer tabus. E você também, tá? Já já eu vou falar o que que é. Temos a honra de receber aqui a doutora Mariana Cruz. E ela vai falar que hoje é dia 31 de julho, é um dia muito especial. E de quê, doutora? Depois você se apresenta, fala que dia que é hoje. Hoje Pode é o falar. dia do orgasmo. Aí, Nada tá mais vendo? justo do que eu estar aqui, né? Justamente. E foi muita coincidência, não é? Porque tínhamos tratado de algumas datas e depois foi necessário alterar. Sim. E olha aqui o dia que estamos. Se você não sabe que hoje é Dia Internacional do Orgasmo, tanto de homem quanto de mulher, anota aí, tá? E nós vamos saber um pouco mais sobre essa maravilhosa, que é uma honra recebê-la aqui. Você vai saber da trajetória dela profissional, mas eu já vou falar aqui de um assunto que você com certeza está esperando. O assunto é Pepeca de Milhões, tá? Pepeca de Milhões. Olha eu aqui falando, gente, eu sou uma coisa para falar certas coisas, não é? Mas hoje tá caído aqui por terra. Hoje nós vamos falar desse assunto que faz parte da nossa existência, parte da nossa vida. Então fica grudadinho, ligadinho aí, que nós temos aqui a linda, a elegante, a maravilhosa Mariana Cruz. Conta sobre você brevemente e a gente já vai para esse assunto que tá todo mundo aqui já querendo saber. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é muito importante, assim, para minha trajetória de vida como mulher, estar aqui para falar um pouco mais sobre esse tabu e quebrar esse tabu, né? E deixar as coisas mais naturais, que é o meu propósito inicial. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui, que eu acho que tem muito a ver com o meu propósito de vida, o que eu faço hoje, né? Bom, eu sou Mariana, sou biomédica há mais ou menos 10 anos, sou especialista em estética íntima, harmonização íntima e ninfoplastia sem cortes. Também tenho faculdade de radiologia, também tenho pós em saúde estética, tenho pós também em ressonância magnética e diagnóstico por imagem, então tenho bastante coisa aí na bagagem. Ou seja, entende muito dessa área da saúde, e principalmente sobre a mulher. Sim. E pra mim, como que eu cheguei, né, até a estética íntima? Foi com a minha maternidade, né? Porque eu acho que a maternidade, ela vira uma chave na nossa vida, na nossa cabeça, nas nossas prioridades. E depois que eu tive filhos, isso se tornou muito forte, né? O meu propósito, eu sempre falei pro meu marido que eu tinha muito anseio de buscar melhorar a vida e a qualidade de vida das mulheres, a autoestima, né? E eu tava achando o que era, né? Então eu até pensei que tinha alguma coisa a ver com o universo maternidade, né? Mas nada mais justo que a minha referência de mulher, que é a minha mãe. E ela que me deu a ideia, e ela que falou, por que você não pensa em fazer alguma coisa relacionada à estética íntima, né? Você é tão, né, aberta, fala muito bem, você precisa conversar um pouco mais sobre isso, as pessoas se sentem tão à vontade de conversar com você, quem sabe você é uma pessoa para ser um meio, né, para se tornar esse assunto mais natural. Então eu acatei, né? A mãe falou, eu acatei. É uma ordem. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto, a ler muito, pesquisar muito. E eu sou o tipo de pessoa que eu me dedico muito ao que eu me proponho a fazer, né? Então eu fui a fundo, literalmente, ao assunto. E eu fiz vários cursos online, presencial. E aí eu encontrei a ninfoplastia sem cortes. E eu me encantei, foi onde meus olhos brilharam. E eu lembro do primeiro dia da minha especialização, que eu voltei para casa chorando. Eu falei, meu Deus, eu me encontrei. Eu não acredito que eu vou ser a pessoa que vou conseguir mudar a vida de tantas mulheres, né? Porque é um tabu, mas o Brasil é líder em procedimentos em estética íntima. Então, a gente não fala muito, mas isso é uma dor de muitas mulheres. Só para vocês terem uma ideia, 68% das brasileiras não estão satisfeitas com a própria vulva.
Então, é uma porcentagem muito alta. Todo lugar que eu passo, falo o que eu faço, alguém se identifica, assim. É impressionante. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar tantas pessoas falarem que se sentem desconfortáveis com a região íntima, porque é uma questão cultural, né? A mulher não está acostumada e não foi criada a entender que se ela se sentir desconfortável, ou por estética ou não, ela pode fazer isso ficar uma coisa melhor e melhorar, né? Eu falo que sempre dá pra melhorar, tá? Eu recebo as pacientes e elas falam, eu não sei se é muito e tal. Eu falo, sempre dá pra melhorar. Se não tá satisfeita, dá pra gente melhorar. Se tá incomodando, vamos lá, exatamente. Não é? Olha, nós temos aqui, ó, uma avalanche de perguntas, muitas mesmo, tá? E tem cada pergunta aqui que, claro, você que está aí, quer saber de mais detalhes, chama a gente aqui no nosso canal do YouTube. Eu vou mexer aqui no celular porque está ao vivo, vai fazer um barulhinho aqui de som, mas a gente entra nos eixos. Mas tem alguma dúvida? Escreve aqui que a doutora vai responder. E nós vamos começar aqui com a primeira pergunta. O que é ninfoplastia sem cortes? Veja bem, estou frisando, sem cortes. Depois nós teremos outras perguntas relacionadas com corte. Mas o público quer saber o que é essa tal ninfoplastia. Conta com detalhes menos técnicos para que todas nós e eles também possam saber. Você sabe que eu abro a porta do consultório, a primeira pergunta que ela só, como você faz isso? É sempre essa a principal dúvida. Bom, vou explicar um pouquinho para quem não sabe. Ninfoplastia é um procedimento para redução dos pequenos lábios, né? Então, é uma queixa muito comum as mulheres terem os lábios internos, que são conhecidos como os pequenos lábios, maiores que os lábios externos, que são os grandes lábios. Essa queixa, ela pode acarretar várias coisas, né? Uma questão estética, também uma questão de desconforto, sente dor, enfim, eu vou chegar lá. E o procedimento que eu faço é essa ninfoplastia, mas é de uma forma que não é convencional, não é cirúrgica, não é feito com bisturi, não é feito com laser CO2. Gente. É um procedimento inovador, é uma tecnologia italiana que está há mais ou menos uns 3 anos no Brasil. E no Brasil a gente tem em média 20 profissionais somente capacitados para realizar essa técnica. E você é uma delas? Eu sou uma delas. Gente, no Brasil inteiro, só 20? Sim. Que hilário. Tá crescendo muito, né? Eu acho que a gente acaba conhecendo todo mundo que é especialista no assunto, né? Mas eu recebo bastante gente interessada em fazer curso, que, né, talvez seja um projeto para o futuro, mas um futuro bem futuro ainda. Mas é um universo que está crescendo muito. E o procedimento que eu faço, ele é sem cortes, é feito em consultório. Eu utilizo anestesia, né, mas é uma anestesia tópica, né, feita com pomada. Então é um procedimento bem tranquilo, o procedimento em si ele é indolor. Então, assim, é inovação, né? É a tecnologia ao nosso favor. Totalmente, totalmente. E a outra pergunta, né? A gente já sabe o que é, agora a gente quer saber como é feita. Por quê? Já sei nos bastidores aqui que é através de uma máquina, mas conta para nós esse detalhe. Como que é? A mulher coloca a pepeca ali na máquina ou como que é? Meu Deus, me conta. Será que eu vou lá, gente? Vai sim. Já vamos sair daqui com a consulta agendada. Então, já fala para nós assim, ó, como é feito. Por quê? Já sabemos o que é e como é realizado, já que não tem ali o bisturi. É um procedimento que a gente costuma falar, minha mentora costuma falar que é o nosso artesanato do dia, porque é feito muito minuciosamente, através de um aparelho, né, uma tecnologia, um aparelho italiano, que a gente importa, né, e loca esse aparelho. É por isso que eu tenho só poucas datas que eu realizo o procedimento, porque, né, o aparelho precisa estar comigo. E a paciente chega, ela deita na maca, uma maca comum, ginecológica. É o mesmo tratamento de uma clínica ginecológica. Sim. Tem todo o processo ali burocrático da secretaria. Isso. Daí ela vai para uma sala, coloca a roupinha lá e eu peço vai pra para a ir maca. com roupas confortáveis, né? Porque tem gente que não gosta de colocar aventalzinho. Sim. Então,
vai com uma roupa confortável, é só levantar a roupa, fica em posição ginecológica, eu passo o anestésico, a gente espera um período de 45 minutos a 1 hora o anestésico fazer efeito, e aí eu começo a minha arte, né? Meu Deus! Que é uma ponteira que é feita de plasma puro. Vou tentar explicar de uma forma bem didática, né? Mas o plasma é o nosso quarto estado da matéria. Então, a gente tem sólido, líquido e gasoso. E o plasma, que é um gás ionizado, que quando ele em contato com a nossa pele, ele libera os elétrons da última camada, fazendo com que a nossa pele se desestruture, faça um processo que a gente chama de sublimação, que passa de sólido para gasoso. Então, literalmente, a nossa pele vira gás. Olha só! E faz também um processo de contração, né, de retração da nossa pele. Então, quando as pacientes vão no consultório, eu mostro para elas como que é feito o procedimento e mostro como que é exatamente lá dentro da nossa pele, como que acontece essa desestruturação. Além disso, né, o que é incrível, né, esse procedimento também faz com que a gente produza e estimula mais colágeno. Então, é natural que com o passar dos anos, né, o atrito e os hormônios durante os anos, a gente tenha, né, nos pequenos lábios as extremidades escurecidas. E esse procedimento faz com que volte a ter mais clarinho, colágeno e fique mais claro. vermelhinha, rosadinha, como a gente já foi um dia. Faz tempo. Mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Você tá aí com essa foto da pepeca, tá ali mais escurecida, tá mais com uma carinha da idade. Gente, como que é difícil falar, né? Então, se você está com a coleguinha desse jeito, ó, tem solução, tá? É só falar com a Mariana, você vai lá, agenda, e ela vai resolver a situação da sua pepeca, tá bom? Exatamente. E assim, a gente não pode esquecer que, assim como o nosso rosto, né? Lá também é uma pele, né? Na nossa região íntima também é pele. Então, a gente perde colágeno no rosto, a gente começa a ficar, né, ali com bigode chinês, a gente perde, né, o colágeno, a gente perde coxinhas de gordura. E lá na região íntima é a mesma coisa. Então, é óbvio que com o passar dos anos, a gente vai ficando com um aspecto murcho, com um aspecto mais escurecido. A gente cuida do rosto, né? Mas esquece de cuidar do resto. Exatamente. E é tão gostoso conversar com você, Mariana, porque essa naturalidade da qual você explica é realmente muito didático. Como não? É uma professora falando para um aluno e para aquelas pessoas que não trata do assunto didaticamente, educacionalmente falando. Porque hoje vai falar desse assunto, é muita malícia, é muita vergonha, porque fomos criadas e criados para não falar essas coisas. E lá nesse passado era palavrão, não é? Então não se podia comentar, aquele negócio, tudo é proibido, nada pode. Então, conversando com você, eu tenho certeza que vai ser uma fonte de informação para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes também. Então, eu quero que, através do nosso canal, a gente possa levar informação para quem quiser cuidar dessa parte íntima e tão necessária que muitas vezes acaba frustrando uma relação, frustrando a si própria. Sim. Achando que não tem uma solução. Como você disse, tem a solução e pode melhorar. Exatamente. Essa semana eu recebi uma paciente e isso foi muito marcante para mim, né? Sempre escuto falar que eu trato tudo com muita naturalidade. Isso é muito da minha personalidade, assim. Eu tenho 2 filhos meninos e eu trato com eles muito as coisas com naturalidade, né? Então, eu acho que isso faz muito parte do meu propósito de vida também. E essa semana a paciente falou para mim: eu não mexo nessa caixinha que é a minha autoestima, que é a minha, né, estética íntima, há mais de 20 anos. Eu cheguei a procurar uma vez um médico, né, que faz o procedimento, e ele falou: imagina, é besteira, né? Mas como que a gente pode falar o que é besteira para outra pessoa que não pra gente, né? Então é um assunto muito sério, que às vezes para homens, ou até mesmo para outras mulheres, é uma besteira.
Só que isso mexe muito com a gente. Totalmente. E aí ela falou, e aí eu te encontrei e eu decidi que eu quero mexer nessa caixinha agora. Que eu tô tranquila, assim. E falando com você, né, foi o que ela falou. Você fala com tanta naturalidade, exatamente o que você acabou de falar, que me faz acreditar que tá tudo bem eu mexer nessa caixinha. E tá tudo bem mesmo, gente. A gente, né, não tem muito seio. A gente vai e põe silicone. E tá tudo bem. Exato. Tem que fazer a mesma coisa. Eu acredito que assim como foi com o silicone, por exemplo, né, há 15, 20 anos atrás ainda era um tabu. Eram as pessoas que, né, queriam fazer a parte muito mais, né, deixar uma coisa muito mais vulgar, né? Foi se passando o tempo e foi se tornando algo natural. E eu acredito muito fortemente, assim, que esse é o futuro da estética íntima. Eu acredito que hoje é um tabu e eu, como outras profissionais também, são instrumentos para que a gente faça essa virada de chave e que se torne uma coisa natural mesmo. Porque eu acho que é o nosso futuro mesmo. A gente não está satisfeito, a gente tem que usar a tecnologia e as coisas que estão novas aí a nosso favor, né? Porque fomos criadas olha, não pode pôr a mão na sua pepeca, né? E ficar dando vários nomes e sobrenomes e apelidos, né? Agora, se o homem, né? Se o menino põe a mão no pênis, tá tudo bem. Ele pode. Agora, a menina não pode. Eu fui criada assim. Hoje em dia, os meus pais já têm outra cabeça, outra mentalidade e conseguiram com que eu também fosse essa pessoa que tivesse outra cabeça. E eu já trato, né, isso com os meus filhos de forma muito natural. Bom, meus filhos estão acostumados, né? Tem várias pepecas em casa de silicone, de tecido, e eles já estão acostumados. Bom que vão tratar bem as pepecas por aí. Olha, é o que a gente deseja. Agora, conta pra nós, doutora, quais são os benefícios da pessoa que optou em fazer essa estética íntima? Quais são os benefícios pós-cirúrgico? Posso dizer pós-cirúrgico? Não é uma cirurgia, né? Porque não é um procedimento invasivo. Então, vou explicar um pouquinho. Pós-tratamento. Pós-procedimento. Uhum. Para vocês terem uma noção, assim, do quanto não é invasivo, nós temos 3 camadas na nossa pele, né? Então, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. E dentro da epiderme, nós temos 5 camadas. E esse procedimento, ele atua somente na primeira camada da epiderme. Então, ele não é um procedimento invasivo. Então, a gente não pode falar que é um procedimento cirúrgico, porque é um procedimento bem superficial. Perfeito. E os benefícios, existem vários, né? As principais queixas que eu recebo no consultório é o estético e também desconforto na relação, porque às vezes o excesso de pele entra junto, né, na relação e isso dói. Quando vai colocar uma calça jeans, a costura da calça jeans incomoda e aí você tem que ficar abaixando, porque fica pegando. Que é sensível. Sensível. Até mesmo por questões higiênicas, porque excesso de pele. Você não tem como você higienizar toda vez que você vai ao banheiro, vai fazer xixi em qualquer lugar, né? Você tem que estar na sua casa ou com uma duchinha. Acaba dificultando. Então, tem vários fatores, até mesmo para conseguir ter o orgasmo, né? Porque o excesso de pele faz com que o clitóris fique ali escondidinho, né? Então, elas têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo. Isso facilita muito, porque a gente vai retirar ali aquele excesso de pele e os problemas já vão ficar resolvidos. Perfeito. E nós falamos agora há pouco que é feito através de uma máquina italiana e o procedimento também é italiano. Isso. Porém, é um método seguro? Eu vou chegar lá e pode acontecer desse gás, desse procedimento, arrancar tudo? Eu vou ficar sem as coisinhas? Explica para nós, porque eu quero que todo mundo que tem esse problema, que vá lá e que resolva, viu? Porque ela diz que pode melhorar. Conta para nós, é totalmente seguro? É totalmente seguro. É o único equipamento de plasma puro que tem o selo da Anvisa e ele é totalmente seguro e eficaz. Principalmente pelo motivo que eu acabei de explicar, que ele não é um procedimento invasivo, então ele é muito superficial. Então ele não tem como você perder sensibilidade, não tem como você ter risco de sangramento. Dor. Não tivemos nenhum caso de infecção. Então, é um procedimento bem seguro.
O procedimento em si, ele é indolor, né? Eu realizo o uso de anestésico, é uma pomada super potente, anestésica. E o pós, ele é muito relativo, né? É óbvio que ele não se compara a um pós cirúrgico, né? Então, ele é um pós bem mais tranquilo, você não precisa ficar de repouso, você não precisa deixar de fazer as suas atividades rotineiras, né? Você pode sair dali e trabalhar normalmente. Eu fiz em mim já, gente, então eu vou falar como paciente. Olha só! Eu já fiz o procedimento. Que bacana! E realmente nota-se essa diferença... É muito absurdo. Gigante. Assim, eu nem sabia que eu precisava fazer até fazer. E ver meu antes e depois. Daí você fala, não, deveria ter feito antes. Exatamente. Não, meu marido, imagina, vai fazer pra quê? Besteira, depois que eu fiz, porque não fez antes. Então, dá muito melhor. Mas eu, como paciente, posso falar que o meu pós foi muito tranquilo. No outro dia eu viajei de avião. Então olha só. Já peguei as crianças no colo, né? Ou Amamento, seja, tranquilo, então tranquilo. foi bem tranquilo. Que bacana. A única contraindicação mesmo é pra quem está grávida, quem está gestante, que ainda é um período que a gente precisa respeitar, né? Por ter ali um turbilhão de hormônios, né? Você tá ainda num processo que é importante a gente respeitar. Pode fazer depois que tiver o neném. Com certeza. E agora, olha, você que está curiosa, vamos aqui para uma pergunta. Existe uma idade para se fazer a ninfoplastia? Tem que ser a mulher madura, pode ser a partir dos 14, 18 anos. Como você disse, claro, somente com o tempo, com a idade, é que a bonitinha vai ficando aí com uma aparência menos bonita, menos agradável. Então, fala para nós sobre a idade. A parte dos pequenos lábios, ela é fisiológica, é da anatomia da pessoa. Então, a adolescente que tem 14 anos, se ela for uma adolescente que vai ser propícia, né, propensa a ter os pequenos lábios grandes, ela já vai ter desde sempre, tá? É claro que se ela fizer uso de anabolizantes, vai aumentar. Algumas gestações também fazem com que aumente os pequenos lábios. O que a idade influencia é na região externa, não na região interna. A região externa influencia por questões de colágeno, perda de colágeno, né? Depois dos 25 anos, o nosso colágeno vai fazendo assim, né? Certo. Então, na região externa, a idade influencia sim. Mas nos pequenos lábios, que é o procedimento de linfoplastia sem cortes, a idade não influencia. Isso é muito mais uma questão de como é a anatomia da paciente. Então, a gente tem queixas desde pacientes adolescentes, né? Como pacientes de 70 anos, que já foram fazer procedimento. Então, nunca é cedo e também nunca é tarde. Que bacana, isso é muito bom saber. Nós comentamos aqui, a doutora já disse, que... fez o procedimento, no outro dia pode viajar, pode pegar peso, pode fazer de tudo, alimentação também tranquila. Porém, ali no relacionamento íntimo com o marido ocorre alguma sensibilidade, você já disse não perde, mas o medo pode travar, é tranquilo? Não, muito pelo contrário, né? Fica muito mais fácil o acesso ali ao clitóris e fica muito mais fácil de lubrificar, né? Consequentemente, porque o excesso de pele, ele dificulta ali atrapalhando. No caminho, né? Entendi, tá ali atrapalhando. Já tem homens que têm dificuldade de achar o lugar, né? Com excesso de pele, então fica um pouco mais difícil. Mas falando um pouquinho sobre as orientações que eu dou pós-procedimento, então, assim, não tem nenhuma orientação de não pegar peso. O que eu oriento fazer o uso das pomadas que eu dou para paciente, um kit pós-procedimento, que são inclusas essas pomadas. Então, fazer o uso dessas pomadas e higienizar com sabonete glicerinado por 15 dias. 15 dias sem relação sexual. 15 dias sem tomar banho de piscina, mar, rio, sauna, né? Porque a gente não sabe exatamente quais produtos estão ali. Então, é uma região que a gente fica muito exposta. Tá certo. Mas pode estar se sentindo bem, tá tranquila, pode ir na academia. É claro que não vai caminhar 20 quilômetros, 15 quilômetros, né? Porque eu peço para evitar atrito na região pelos 15 primeiros dias. Mas... a gente já teve paciente que no outro dia foi para academia tranquilamente. Tava tranquilo, que coisa boa. E quantas sessões são necessárias para este procedimento? É apenas uma única sessão, já tira todo aquele excesso, ou vem uma vez, vem duas, vem três, cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Depende de 2 fatores, né?
Depende da espessura da pele dessa paciente. Então, quanto mais grossa é essa pele, mais, né, vai ser difícil de retrair, vai demorar mais sessões. E também do excesso, do tamanho do excesso de pele, né? Então, a gente costuma mensurar que as sessões vão ser de 1 a 3 sessões. Eu consigo passar uma boa estimativa ali na nossa avaliação, na nossa consulta, né, pré-procedimento, eu consigo estimar, olha, vai ser 1, vão ser 2 ou vão ser 3. Mas normalmente a média são de 2 a 3 sessões. Ah, perfeito. Porque perfeito. A gente tem que fazer uma sessão para afinar um pouco essa pele, já faz uma boa retração e depois a gente vê de fato a retração. Uma sessão são para pacientes que têm assimetria de lábios, né? Então uma é certinho dentro e a outra é um pouquinho mais para fora. Então são casos mais simples e com excesso pequeno, né? Que a gente chama de grau 1. Agora, pacientes que já têm grau 2, 3 e 4 já são pacientes de 2 a 3 sessões. E isso tudo também a gente depende de como é a resposta desse corpo, né? Lembrando que a gente precisa que esse corpo tenha essa retração da pele. E tem paciente que tem uma retração muito boa em uma sessão. Tem paciente que já na segunda sessão tem uma melhora nessa retração. Eu, por exemplo, sou uma paciente de 2 sessões e na primeira sessão eu já tive um resultado muito significativo. Que assim. bacana. A segunda sessão só para retoque mesmo, nesse caso. Que legal. Agora um detalhe. Quando você começou os primeiros estudos e a fomentar essa ideia de clinicar a respeito, você escolheu ou optou pelo sem corte, porém sabemos que tem o com corte. Então, a questão de você ter optado, escolhido pelo sem corte, tem um motivo, pelo fato de você já saber sobre esse maquinário, ou simplesmente você disse, não quero saber de cortar ninguém. Como que foi isso? Eu acho que, assim, primeiro que o procedimento com corte só médicos podem fazer, né? Okay. E eu sou biomédica. Biomédica não daria não teria como. Essa autorização. Não, daria tem alguns outros lasers que também fazem o procedimento, mas também é com corte e que até, né, é possível outras profissões fazerem. Mas o principal motivo de ter feito sem corte é o fato de ser seguro, né? E esteticamente bonito. A gente vê muito relato de pacientes... tem dois fatores que a gente vê muito relato de pacientes do cirúrgico convencional. Um deles é a mutilação, né? Porque a anestesia é feita ali local e com anestesia, não sei se, né, quem tá aí assistindo já deve ter colocado boca, por exemplo, e sabe que a anestesia deixa a boca enorme. Então a gente chega em casa e fala, nossa, vai ficar desse tamanho? Não, porque a anestesia faz com que inche a boca. É a mesma coisa lá embaixo. Então, incha e às vezes o profissional perde a mão e acaba tirando demais. Essa é uma das queixas de pacientes de procedimento cirúrgico. Outra queixa também é que os lábios ficam retalhados, que é como se eles ficassem picotadinhos por conta dos pontos, né? Então, esteticamente, não fica bonito. Ele é meio que para resolver o seu problema. Eu tenho pacientes que fizeram a ninfoplastia cirúrgica e foram para fazer o procedimento sem cortes para deixar esteticamente mais bonito. Que bacana. Olha, nós continuamos aqui com muitas perguntas, mas eu vou aqui para o nosso chat, que já temos algumas perguntas aqui. A Yasmin fez uma pergunta, mas nós já respondemos aqui, que ela fez no início, que se afetava a sensibilidade ou não. Então, nós sabemos que não, que inclusive até melhora, né, doutora? Melhora. Vocês vão ver que é um divisor de águas aí para o relacionamento. Muito bom. E o cidadão médio, que é o nosso queridíssimo, a gente tem homem participando aqui, o nosso queridíssimo Derek, ele disse assim, ó. Ai, Derek, só você. Olha aqui, doutora, existe a ninfoplastia para homens, né? Deixar o meninão bonitão. Existe harmonização nome. Masculina, sim. Inclusive, isso? Estou namorando fazer essa especialização também. Olha só. Existe harmonização masculina, sim, que é para aumentar, né, a circunferência, né? Não existe o procedimento cirúrgico que é para aumentar o tamanho, que não é tão seguro assim, talvez não seja tão eficaz, mas existe sim o procedimento estético para aumentar a circunferência aí do pênis.
tênis. Que bacana. Quem sabe mais pra frente eu trago essa novidade. É isso aí, a gente vai estar aqui sempre para levar informação para você. E a Sônia Ovidio, ela também perguntou sobre o pós-procedimento e se a pessoa sente dor. Nós conversamos aqui que não, mas complementa para nós, por gentileza. A dor é muito relativa, né? E eu costumo ser bem sincera para as minhas pacientes. Eu sou uma paciente que eu tenho meu limiar de dor alto, então para mim, assim, eu já tive um parto natural, sem anestesia nenhuma, então eu demoro para sentir dor, enfim. Mas eu não tenho relatos de pacientes que sentiram dor, né, a ponto de ser igual o pós-cirúrgico, de ficarem deitadas, de repouso absoluto. Não. Sente um desconforto, uma sensação ali que você tá meio talvez assada. Uma ardência. Uma ardência. O 5º dia é um dia mais chatinho, porque é o dia, né, da cicatrização. É um processo de cicatrização comum. Então, eu costumo ser bem sincera para os pacientes. Se você estiver se sentindo desconfortável, estiver sentindo alguma dor, pode tomar um remédio que você utiliza para dor normal, para uma dor de cabeça, enfim, mesma coisa. E eu passo também uma pomada que é para paciente em caso de desconforto, que ela tem ação anestésica. Então, normalmente isso já é o suficiente. Mas costuma ser um pós tranquilo. O que as pacientes às vezes assustam um pouco porque incha bastante, né? Tem paciente que não incha nada, mas tem paciente que incha bastante. E aí sempre perguntam, doutor, é normal? Pelo amor de Deus, tá muito feia. Socorro. Eu falo, mas é isso mesmo, é uma construção. A gente fica feia pra ficar bonita. Fica tranquila, esse é o processo. Sinal que vai dar bom. E pode melhorar. Olha, a Yasmin perguntou também que se depois do procedimento a cor do local ela fica diferente ou mais escura ali onde reduziu. Então, imediatamente após o procedimento, a coloração ela muda ou ela já vai ficar naquela cor bonita? Muito pelo contrário, não muda pra ficar feia, tá? Se vocês coloquem mulheres, vou falar agora direto aqui pras mulheres. Peguem o espelhinho hoje, na hora de dormir, abre a perna, coloca o espelhinho lá na região e começa a observar. Pega os lábios mesmo, coloca pra fora e vocês vão observar que na extremidade dos lábios internos ela é uma região que está escurecida. E para dentro já é uma região que está mais vermelhinha. E é isso que o procedimento faz também. Ele vai igualar as cores. Vai tirar essa extremidade, essa margem ali que está arroxeada, escura, né? Às vezes até preta. E vai deixar mais uma região uniforme. Então, é um procedimento que é ótimo até nisso. Nossa, que bacana. Muito bom, muito bom. Então, aqui... nós respondemos a pergunta aqui do chat, nós vamos voltar aqui para a nossa, a gente já falou disso no início, mas a gente volta a falar. Ainda existe muito tabu sobre esse assunto, né? Nós já comentamos. Porém, por que eu estou voltando nesse assunto de tabu? Conversamos há algum tempo e você disse que houve uma palestra para algumas influencers, justamente para levar informação e explicar sobre o seu trabalho. Como foi essa palestra, qual a repercussão e se pretende fazer mais algumas, porque eu já quero convidar muita gente para assistir. Sim, já estou pensando na segunda edição, porque foi um sucesso. Bom, logo, para quem não sabe, né, eu tô vindo de São Paulo, então sou nova aqui na cidade, eu nasci aqui, fui embora para São Paulo, fiquei 10 anos lá e estou voltando agora, estou um pouco mais de 4 meses na cidade. E quando eu decidi, né, aqui eu sou pioneira no procedimento, então quando eu decidi que eu ia abrir a minha sala, meu consultório, então eu falei, eu preciso conversar com algumas pessoas que vão ser as pessoas que vão levar essas informações também para as outras pessoas, né? Então eu escolhi 15 influenciadoras daqui, de Rio Preto e região, que são pessoas, cada uma no seu nicho, cada uma na sua bolha, que eu costumo falar, e assim eu acessei, né, cada seguidora delas, através delas. E eu fiz esse jantar com elas e fiz uma palestra muito mais informativa, né? Por uma questão de que a gente não fala sobre o assunto, é um assunto novo, é um assunto que na cidade em si não é tratado muito, porque não existem muitos profissionais que fazem qualquer coisa relacionada à estética íntima. E foi muito mais para explicar para elas a minha história de vida e elas comprarem a ideia junto comigo de quebrar tabus, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa
nova geração, né? Que tá trazendo pra gente tantas coisas boas e mudando e melhorando tanto, né? Vários tabus aí que a gente tem que estão sendo quebrados. E através delas eu consegui, né, acessá-las de uma forma muito legal, assim, foi um jantar muito gostoso, foi um bate-papo, foi uma coisa bem tranquila. Elas chegaram tímidas e saíram falando cada uma da sua pepeca, então era esse meu objetivo mesmo. Era essa a intenção, né? E deu Exatamente. super certo. Mas que bacana, nós vamos organizar sim esse segundo evento, justamente para que todas nós tenhamos informações e informação segura através de uma profissional muito competente como você. Então, não de ouvir falar por aí, não através de uma pessoa totalmente comprometida, que estudou e continua estudando sobre o assunto e trazendo esse tema de uma forma tão natural e gostosa que está sendo essa conversa aqui entre nós. E até legal, Vilma, porque nessa palestra eu mostrei muito para elas imagens que eu não consigo colocar nas minhas redes sociais porque eles me barram. Por conta de bloqueio. É muito complicado eu conseguir acessar as pessoas porque todo mundo quer saber do antes e depois, né? Que eu acho que isso é uma coisa que chama bastante atenção, traz muito os curiosos para uma coisa muito mais realista. E aí eu fiquei, né, pensei, bom, como que eu vou fazer para mostrar antes e depois? Então eu fiz um grupo do Telegram, que eu chamo de meu grupo secreto, meu grupo privado, e lá eu coloco alguns resultados de antes e depois. Então depois quem quiser acessar, tá no link da minha bio, no meu Instagram, é @doutoramariana.cruz. Aí vocês podem clicar lá, coloca no grupo e lá tem vários antes e depois. E nessa palestra eu mostro vídeos, né, do procedimento, mostro várias fotos de antes e depois, mostro procedimentos além de linfoplastia sem cortes que eu também faço, né, que é a harmonização íntima. Então é bem bacana porque eu trago também não só uma questão de informação, né, de várias coisas técnicas que eu acho que são importantes também, porque todo mundo quer saber se é um procedimento cirúrgico, se é um procedimento seguro, e todo mundo tem essa dúvida mesmo de como é feito, da onde que surgiu, como isso pode ser possível, mas eu trago também fotos para provar vários tipos de pacientes, né, pacientes com lábios grau 1, grau 2, grau 3, com várias queixas diferentes, pessoas de idades diferentes. É claro que eu não mostro quem são as pacientes, mas eu conto um pouquinho sobre a história, sobre a queixa daquela paciente. E trago também alguns históricos de pessoas que fizeram o procedimento de forma segura, cirúrgica e convencional, para elas entenderem como que é a diferença, inclusive, do pós de cada um. Muito bacana isso aí. E outro detalhe, né? O resultado real com essa coloração rosadinha. Depois de quanto tempo essa paciente já consegue enxergar? O resultado da sessão de linfoplastia, ele é entre 45 e 60 dias. Então, a paciente vem, faz o procedimento. Ali a gente já tem um pós imediato, né? Que eu costumo tirar foto também para ela conseguir comparar. Já tem uma boa retração e ela sai com uma pelinha escurecida, meio pretinha ali, como se fosse uma casquinha. Certo. Né? E aí ela vai pro pós em casa, né? Essa casquinha vai ser uma casquinha que vai cair, vai ficar uma casquinha branca, como se a gente rala o joelho, sim, fica com uma casquinha, depois fica aquela casquinha mais esbranquiçada, cai, aí fica aquela bem rosadinha, né? Que é uma pele nova, mais sensível, e depois fica uniforme e vida que segue. É o mesmo processo de cicatrização. Então, lá para 45, 60 dias, a gente reavalia e vê se há necessidade de fazer outra sessão, e aí a gente agenda outra sessão. Mas o resultado final de cada sessão, eu costumo falar que são 60 dias. Certo. E, por exemplo, pessoas portadoras de alguns problemas, como o diabetes, pessoas que têm problema de pele, uma psoríase, qualquer tipo de problema, é feita uma anamnese. Sim. E ali mesmo você pode identificar e falar, olha, primeiramente procura um dermato. Como que é na anamnese, na sua análise? A gente precisa avaliar o histórico desse paciente, né? Uma das principais perguntas que eu faço para as minhas pacientes é se elas estão com os exames ginecológicos em dia, né? Mas pessoas que possuem doenças autoimunes não são pessoas que a gente consegue fazer o procedimento. Gestantes, né? Também não. Quem está em aleitamento materno exclusivo
né? Ou seja, a criança tem até 6 meses, também não podemos fazer. Antecedentes, né? Já teve câncer, algum problema oncológico, né? Enfim, algum CA em alguma região, também a gente evita fazer. Ou se foi há muitos anos, há muito tempo, já passou por... A gente pede uma cartinha do médico, falando que tá tudo certo, a gente faz. Não faço com um paciente que tem herpes ativa vaginal, porque, né, a gente vai fazer uma lesão, né, ali nessa região, e essa herpes tem a tendência, então, é aumentar. De aumentar. Então, a gente espera, ela toma os remédios em casa, como normalmente faz, né, para herpes, essa herpes saiu, aí a gente pode realizar o procedimento. Perfeito, perfeito, ótimo mesmo. E outro detalhe, se o marido quiser acompanhar a esposa, ele pode? Pode, deve. Tranquilo. Se ele quer e ela tá tranquila, acho que ela que tem que decidir, né? Se ela tá tranquila para ele ela participar. Quiser levar, o maridão pode, quer entrar pelo consultório, não haveria nenhum problema. Não, pode sim, pode acompanhar. Isso aí, acompanha, porque o que está lá pode melhorar. Na verdade, eu acho que não só acompanha, mas presenteia a sua esposa com esse procedimento, Olha, que eu tenho certeza que esse presente vai ser seu depois. Até nós conversamos outro dia, quando você disse sobre essa palestra para essas 15 influencers, inclusive homens, nós já conversamos, mas eu quero que você dê a resposta para o público. Homens podem participar da palestra ou não? Como que funciona? Olha, eu não deixo nenhum homem participar. Na verdade, eu não deixei. Até a fotógrafa foi uma fotógrafa mulher. Por quê? Porque é um assunto que a gente ainda não se sente à vontade de falar nem com outras mulheres, quanto mais se tiver outros homens. Até porque vai mostrar vídeos e fotos. Exato. E a gente, assim, ainda é um tabu, né? Então, estamos caminhando lentamente, como deve ser mesmo, qualquer processo. Mas a gente tem que respeitar o processo. E o processo ainda, a gente precisa se sentir à vontade. Para isso, a gente evita que homens estejam ali presentes. Que bacana. E, mais uma vez, nós estamos tratando de um assunto que a gente diz que é tabu, ainda não é um assunto que a gente vai conversar ali no banco da praça. Porém, você acredita que pelo fato dessa informação fluir de uma forma mais natural, você acredita que a gente acaba fazendo um clubinho das Luluzinhas, né, para tratar do assunto, para que ela até se liberte de alguns preconceitos e fale naturalmente, como se estivesse falando ali da unha? Eu acho que o futuro é esse, assim como eu falei que aconteceu com o silicone, na Itália hoje é muito mais comum você fazer procedimentos de estética íntima. Lá eles são pioneiros na estética íntima, então para eles já faz parte ali dos procedimentos que a mulher às vezes faz mesmo, e até o homem faz e tá tranquilo. E eu acho que estamos caminhando para isso, assim, eu acho que aqui em Rio Preto a gente tá criando um universo desse, né, uma bolha dessa, que a gente cada vez mais, cada dia que eu passo em algum lugar eu chamo alguém e coloco dentro dessa bolha, e a gente está conseguindo sim propagar essa informação e fazer com que isso se torne natural. E eu falo muito natural, né, as pessoas até vão né, na avaliação comigo e falam, nossa, mas você fica vendo o pepeca o dia inteiro. Eu falo, não, mas pra mim é como se eu estivesse vendo a mão, fica tranquila que pra mim é normal. Coisa. Então, pra mim é muito, muito natural, assim. Então, falar o que eu faço e conversar sobre o assunto é natural. E eu acho que com a minha naturalidade, a pessoa se sente confortável em falar. E eu posso falar uma coisa, que todas as vezes que eu, né, todos os dias eu passo em algum lugar, eu faço questão de falar o que eu faço, inclusive pra homens também, porque eles chegam em casa e conversam com a mulher e às vezes a esposa está esperando só ele levantar essa bola para ela falar que ela também está desconfortável com isso. E todas as vezes que eu falo sobre o assunto, a cada 2, 3 pessoas que eu converso ali, sempre uma tem algum desconforto e nunca falou, mas eu achei que fosse normal sentir dor com a calça jeans, não é? E olha só, né? A gente não é ensinado que não é normal, né? Que pode melhorar. Então, as pessoas sentem esses desconfortos e eu acho que mais do que falar sobre o assunto é saber que você pode não sentir desconforto e que tá tudo bem se você estiver ruim sentindo que tá desconfortável. E assim, ela saber que dá pra fazer algo diferente, né? Eu acho que isso é a informação que vale a pena, né? Talvez ela nunca venha fazer o procedimento, mas ela já sabe e já tem a informação de que é possível fazer algo para melhorar. E isso para mim já vale a pena. Que ótimo. E doutora, quando uma mulher
entra lá, de repente uma mulher não tão comunicativa, já aconteceu dela falar, olha, eu vim aqui, eu quero entender como é o processo, mas pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Você não vai contar, até porque você tem ética. Sim. Mas acontece de entrar essa mulher com uma vergonha extrema, assim como muitas vezes entra no consultório ginecológico, só que muitas vezes pela obrigação, né, de ter que cuidar da saúde, de ter que fazer procedimentos com exames. É a mesma coisa? Eu morro de vergonha, pelo amor de Deus, acontece isso? Olha, elas começam com vergonha, tá? Mas, normalmente, quando a gente vai em algum consultório, eles dão anamnese pra gente responder e lá eles só pedem pra gente assinar. Eu faço diferente. Então, a paciente, ela chega e ela vai sentar comigo. E aí, eu vou conversar com ela sobre a história de vida dela. Vou deixá-la bem à vontade. E eu vou perguntando sobre essa anamnese ao longo da nossa conversa. Eu costumo falar que é mais ou menos uma terapia. E, assim, elas começam meio, né, mais quietinhas. Aí, eu começo perguntando de onde ela me conheceu, o que trouxe ela até aqui. E, aos poucos, elas vão se soltando. E isso se torna muito natural para elas. E elas costumam falar, eu não tenho coragem de falar sobre isso nem com o meu ginecologista, que é a pessoa que vê, né? Eu tenho pacientes que falam que elas não têm nunca tiveram relação sexual com a luz do dia, nunca tiveram com vergonha de manhã, com a possibilidade de alguém abrir uma frestinha e entrar uma luz do dia, por exemplo. Então, tem pacientes que nunca fizeram um botox. Então, assim, são pacientes que realmente sofrem calado durante décadas. E elas se sentam ali mais tímidas, mas saem bem confortáveis e bem animadas bacana, e tranquilas. Que legal. E tem uma pergunta aqui da nossa queridíssima Rose Odete, que está aqui no chat. Ela está perguntando o seguinte: esse procedimento que é feito nas mulheres, ele é definitivo ou é tipo aquele, olha, fez agora, daqui 6 meses volte? Como que é? Ótima pergunta, excelente pergunta. É um procedimento definitivo. Beijo, Rose. Sim, é um procedimento definitivo. Opa, então, não volta, exceto, mas eu deixo muito claro que se a paciente faz uso de anabolizante, tem o risco de voltar a crescer. Isso independente da via que ela faça a ninfoplastia. Se é cirúrgica, com bisturi, se é laser, CO2, ou se é o procedimento que eu faço. Esse risco ele vai existir de qualquer forma, tá? Por questões hormonais, né? Então, é uma bomba de hormônios ali, então ele pode ser que ele cresça. Tem a chance de crescer, mas pode ser que não cresça também. Mas eu sempre deixo claro que sim, é definitivo, exceto se você fizer uso de anabolizante, aí sim levanta uma chance para voltar a crescer. Que bacana, muito bom. E outro detalhe, além da ninfoplastia sem cortes, quais são os outros tratamentos e procedimentos que a doutora faz? Eu faço harmonização íntima, né, que envolve clareamento, que é bem procurado. Eu faço também bioestimulador de colágeno ali nas regiões externas, né, que como eu expliquei no começo, a gente vai perdendo, né, a produção de colágeno, a nossa produção de colágeno depois dos 25 anos, só vai caindo. Então, a gente vai perdendo colágeno na região, vai perdendo coxinhas de gordura, assim como a gente faz, né? Qual é o processo da nossa pele, o envelhecimento na região íntima também acontece. Então, eu faço esse rejuvenescimento, faço bioestimulador de colágeno. Então, ali ele vai produzir, né? Vai estimular colágeno aí durante 10, 12 meses. Então, é feito uma vez no ano, mais ou menos. Eu faço também preenchimento. Então, tem paciente que tem uma pele dos grandes lábios, que é uma pele sem gordura, né? Perdeu-se ali coxinhas de gordura, então a gente põe um pouquinho ali de ácido hialurônico. E faço também a redução do Monte Vênus, que é o famoso capô do Fusca, que eu faço ali com lipoenzimática. E aí a gente tem um resultado bem bacana de queima de gordura ali naquela região. Nossa, que perfeito! Então, você que está aí nos assistindo, você viu que tem vários métodos. Se a pessoa não quiser fazer o método da ninfoplastia, tem N's. É tudo isso para que a sua pepeca, olha, já estou falando, pepeca, que a sua pepeca fique bonita. Então, todo mundo tem uma tarefa hoje, não é? De ir para o quarto ou para o banheiro, pega o espelho e olha lá como que está. Se quiser tirar uma foto, só não posta, né? Tira essa foto, examina e depois fala, eu vou lá na doutora Mariana, vou ver como que está a minha colega aqui.
E em breve de sala nova estarei. Exato, gente. Em primeira mão, estou contando aqui que eu estou em obras com uma sala nova. E eu já estou apaixonada, eu quero ir lá visitar. Já não marcamos sei um café lá, né? não sei se ela vai ver a minha pepeca, né? Mas lá quero... pode entrar e não ver, não. Lá não pode entrar e não me mostrar. Meu Deus, Derek, você não vai junto, hein? Eu vou com a Yasmin, você fica lá fora. Olha, que gostoso, gente. A sala é maravilhosa. Você já pode falar o local? Ou é segredo ainda? Não, posso falar. É ali na região da Redentora, na Rua Redentora. E aí, mais pra frente, eu falo o número pra vocês conhecerem. Que delícia. Mas já tá quase pronta, já tá em processo de finalização. Que bacana. E eu faço questão de ir. Vou levar minha loura linda, maravilhosa Yasmin. Não sei se você vai mostrar, Yasmin, mas eu vou te levar. Não, tem uma regra. Entrou lá, tem que mostrar pra Meu Deus, que medo. Acaba que até eu mostro pra vocês, tô brincando. Ai, que medo. Mas a gente vai lá. Mas... Que graça. E vamos falar de outro assunto aqui, ó. Você é uma mulher elegante, fina, maravilhosa. Eu hoje estou num look mistura fina, porque eles me vestem para o podcast e hoje estou aqui nesse luxo, nesse vestido de linho, nesse tom aqui, ó, white, né? Eu falo assim, esse aqui nem é um envelhecido, mas é um linho quase que cru, maravilhoso. Você quer ficar linda, empoderada, maravilhosa, vai na mistura fina, tá? E é aqui pertinho, é na Redentora também. Você vai conhecer, você vai usar o cashback Vilma Birelli, podcast Vilma Birelli. Tem descontos maravilhosos. E lá os preços são muito acessíveis, justamente porque a Jéssica Vidal, que é a proprietária, ela quer nos ver lindas, maravilhosas, bem vestidas. Então é isso. E quem cuida lá do atendimento é a preciosa Rose. A gente tem Rose para todo lado. Então, a Rose, ela faz um atendimento de primeira linha. É maravilhosa. Vou conhecer, hein, Jéssica, Rose, logo mais apareço aí. A Jéssica, tem muitas lojas da mistura fina. A Jéssica fica andando nesse Brasilzão e a Rose cuida aqui, certo? De São José do Rio Preto. Legal. Mas é tudo maravilhoso. Ela está com grandes promoções, com roupas maravilhosas que acabou de chegar essa semana. Então, vai lá. Na edição tem um endereço, que é na Rua Sila, tem um número. O Derek coloca lá o número para ninguém se perder, tá bem? Mas não deixa de ir. O cashback... Tô precisando conhecer lugares para me vestir. Isso, também, exatamente. De São Paulo eu já tinha as minhas preferidas, agora eu quero ter as minhas aqui. Aqui você vai ter. Então, mistura fina para você ficar mais fina e elegante. Do jeito que você chegou aqui, arrasou. Muito bom. Olha, e você entrou aqui, você passou aqui nessa passarela maravilhosa do Ateliê Vila Parque. Amanhã, no dia 1º de agosto, vai estrear os vestidos de festa, especial, gente, mães e madrinhas. Lindo, né? É maravilhoso. Fiquei encantada. Você pôde conhecer a maravilhosa estilista e proprietária da casa, Érica Araújo. Então é isso. Logo, logo, pensou em evento? Vem pra cá que aqui tem os melhores vestidos. Ok, seu Derek. Olha, o assunto é tão gostoso, é tão bom que a gente não quer parar, não é? É mesmo. Mas se ainda alguém tem dúvida, gente, entra. Ela vai deixar as redes sociais aqui. Entra lá no direct, chama, conversa. Ela vai falar coisas assim que você vai ficar de cara, de uma forma muito didática. E temos aqui perguntas da Caroline Patriota. Olha... A Caroline fez a ninfoplastia, então temos aqui um depoimento praticamente. Olha, eu fiz a ninfoplastia com a doutora Mariana e ela pode afirmar que foi a melhor coisa que fez. Não sentiu dor, né, nem no pós, nem na cicatrização, nada. Foi tudo rápido, tudo perfeito, maravilhoso. E detalhe, não vejo a hora de fazer os outros procedimentos com ela, porque ela é maravilhosa, competente, etc e tal. Isso aí, anima a gente, Caroline. Um beijo, Carol. Carol mora fora do Brasil. Olha e ela só, veio para fazer o procedimento. Especialmente. E foi incrível, assim, né? Porque eu nem tinha sala aqui ainda, tinha acabado de chegar. E eu falei, não, eu vou arrumar para você, vamos fazer sim. E eu fiz nela, no outro dia ela viajou 16 horas de avião com a bebezinha dela. Vida. Então, assim, eu acho que ela é uma paciente muito boa para feedback, porque foi bem tranquilo mesmo após dela. E eu sou bem, assim, eu fico bem pertinho das minhas pacientes mesmo. Então, fez o procedimento comigo 15 dias, vai me mandar
mandar nude todos os dias. E acompanhar a gente tudo. Conversando. Chegou no 7º, 8º dia, ela não me mandava mais. Eu falava, Carolina, pelo amor de Deus, você precisa me mandar. Até esqueci que eu fiz. Tá tão tranquilo. Que coisa boa. É que muito lindo. bom. E é bom saber disso. Já está agendada para os próximos procedimentos. Olha, aproveitando aqui essa conversa animada, que a gente está chegando quase ao final, eu soube da primeira vez sobre ninfoplastia, adivinha através de quem, menina? Da Gretchen. Gente, quando eu ouvi e vi o vídeo da Gretchen falando nisso, eu falei, gente, essa mulher é louca. Não existe isso. Não é possível. Não é possível. E não é que é possível, eu conversando aqui com você sobre isso. Só que ela falou de uma forma tão graciosa e especial que a gente tem que realmente dar valor, né? Quando a gente ouve e ouvir com respeito. Uhum. Quando você ouve certos assuntos que são tabus, ouvir com respeito, aí você começa a valorizar o que a pessoa fez. Se ela fez, ela tem os propósitos e os motivos dela. Então, vamos respeitar, assim como qualquer uma de nós também podemos fazer, e é muito real. Então, a gente está conversando com uma profissional, nós estamos procurando colocar essas informações na cabeceira de cada uma, não é? Existem muitas famosas que já realizaram procedimento. Recentemente, a Maiara, da Maiara e Maraísa, deu um depoimento que ela fez o procedimento de ninfoplastia e ela mesma, vocês podem procurar aí, ela mesma fala que para ela foi algo que foi um divisor de águas mesmo na vida dela, porque ela se sentiu uma mulher muito mais empoderada, muito mais, teve autoestima, né? E não sei se vocês sabem, mas a OMS diz que um dos 4 pilares que a gente tem para termos uma qualidade de vida é a sexualidade. Então, né, o que a gente pensa em pilar, se um não tá bem, o restante respinga também, não tem jeito. Então, temos lazer, sexo, sexualidade, trabalho e família. Então, se a gente não estiver bem com um deles, não adianta, respinga no outro. E a ninfoplastia, os procedimentos estéticos, eles estão muito ligados à nossa sexualidade, a gente se conhecer, a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, né? E a mulher, ela está nesse processo de se cuidar mais, se conhecer mais. E eu fico muito feliz de fazer parte desse processo. Nossa, é uma alegria muito grande para nós. E outro detalhe, quando tratamos desse assunto com respeito de uma forma didática, isso melhora até na criação de nossos filhos, porque essa verdade, essa maturidade de tratar de um assunto que antes não se podia nem falar, então a gente trazer esse assunto de uma forma natural, isso melhora até na intimidade familiar. Sim, de você certeza. Tratar de um assunto ali na mesa, quando você vai tomar o café, quando você vai fazer a refeição, tratar de um assunto com respeito. Até de crianças e adolescentes muito bem preparados, entendendo tudo sobre o seu corpo, na escola não vai sofrer bullying. Exato. Na escola, quando for falar, ele vai encarar aquele assunto com maturidade, não com piadinhas. Exato. Não vai passar vergonha. Então, é um assunto que realmente os pais têm que começar a tratar dentro de casa. Sim. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? São 2 meninos. E um tem 1 ano e meio, o outro tem 3 anos, quase 4. E eu já trato os assuntos com eles, né? Eu sempre falei para eles, desde pequeno, peço licença para pegar na região íntima deles, né, nas partes íntimas, e explico para eles quem pode mexer, quem não pode. Isso e mesmo. eu falo com eles muito sobre a pepeca, né, porque eles veem lá minhas pepecas. O que é isso, mamãe? E eles me perguntam e eu explico para eles, né, é a parte íntima da mulher. E a gente também precisa respeitar, a gente precisa entender que cada uma tem a sua, né. Então, para eles, assim, eu falo que é uma das minhas missões de vida, é fazer com que eles se tornem homens menos machistas e menos quadradinhos, né, que se tornem adultos muito mais, né, liberais em relação a isso, né, que se tornem pessoas que tratam sobre o assunto com naturalidade, porque é natural, né, faz parte do nosso corpo, você tem, eu tenho, todas as mulheres aqui têm, e tem que ser uma coisa muito tranquila. Então, sim, eu acho que nós estamos nessa geração, assim, vai ser, na geração dos meus filhos, né, ali dos nossos filhos, vai ser uma geração muito mais tranquila para falar sobre o assunto, e dos filhos deles mais ainda, assim, eu espero.
Então, nós temos, sim, essa missão de fazer diferente da forma como fomos criados, sim. Que ótimo. Olha aqui, ó, a Rose Odete disse aqui, Vilma, eu também quero ir, hein? Muito bem, Rose. Essa coragem mesmo. Nós vamos aí, ó, fazer o convite para a mulherada, para que elas possam conhecer essa clínica fantástica. Eu vi o projeto. Gente, eu já quero morar lá. Projeto do César, lindo. Inclusive. Olha, pode falar dele, pode falar. Coitado do César, né? Porque eu sou dessas. Eu crio aí, eu falo, não sei como vai se acontecer, vira. Mas vai acontecer. E é Que assim graça. que eu sou na vida, né? Então eu inventei um móvel lá, falei, olha, eu não sei se você já fez isso aqui na vida, mas vai dar certo. Ele falou, nunca fiz. Eu falei, mas vai dar certo. Vai dar certo. E tá dando certo. Então eu quero até agradecer ele, porque ele pegou o bonde andando e fez da noite pro dia, literalmente, o projeto. E estamos tocando aí, obra como é, né? E pode falar. Mas, nossa, tá muito maravilhoso mesmo. É incrível o trabalho dele. Inclusive das pessoas que também estão envolvidas aí nessa obra. Eu quero só agradecer mesmo, porque eles abraçaram comigo esse projeto e estão fazendo acontecer. E vai acontecer em tempo recorde. Que ótimo. Ele é o arquiteto? Ele é o arquiteto. Ai, que maravilha. Então dá um super abraço para ele, não é? E que ele continue realizando grandes sonhos para que a gente consiga também, Sim. num ambiente gostoso, agradável. Então é muito sobre isso, a gente estar num lugar que a gente queira estar, não é? Exato. E voltar, não Exato. é? E outro detalhe, agora nós queremos que você fale das suas redes sociais e deixe uma mensagem para essa mulherada maravilhosa que está nos assistindo. E aqui, ó, mais uma vez eu deixo o convite para você voltar sempre que necessário, para a gente tratar desse assunto com muito respeito, com muito carinho, Sim. porque nós mulheres merecemos. Com certeza. Bom, então se você ficou interessado no assunto, ali nas minhas redes sociais eu tenho também bastante informação, né, que eu acho que faz parte também da saúde íntima e não somente a estética, mas eu trago também várias informações sobre higienização, né, e é bem interessante ali, faço algumas trends também, então vê lá me passando vergonha também, brincadeira. Eu gosto bastante de redes sociais, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar direto com o público, então às vezes a pessoa tá falando ali com a pessoa que trabalha comigo, que é a Fabiana, que é incrível, inclusive. Um beijo, Fabi. É maravilhosa. Ela é. E às vezes eu falo, se a paciente tá com muita dúvida, deixa que eu mando um áudio para ela e eu mesma falo. Então eu gosto de estar sempre ali com o público, então eu sou bem ativa nas redes sociais. Então, se você quiser me acompanhar, é @doutoramariana.cruz. Eu vou deixar também o nosso WhatsApp, que é 17 9776 0646. E aí, só mandar mensagem pra gente que a gente responde de segunda a sábado. É isso aí, deixa o domingo para curtir a família. Isso, exatamente. E cuidar da pepeca. Não, tem que cuidar da pepeca, gente, por favor. Cuidem sempre da pepeca. Comigo ou sem mim. Tá certo. E eu vou deixar um recado, então, para as mulheres. Com certeza. Então, mulheres, né? Vamos lá, vamos cuidar da gente, cuidar da nossa autoestima, da nossa confiança. Eu tenho certeza que se você está envergonhada, né? Se você está com esse tabu, abre essa janelinha que você, nessa caixinha aí que você fechou durante vários anos aí, e vamos conversar sobre o assunto, né? É interessante você, se você não tem, né, ainda coragem de fazer o procedimento, mas conversar sobre o assunto e explicar quais são suas queixas. Eu posso te ajudar de uma forma ou de outra, mesmo que seja numa forma de terapia mesmo. Mas estou aqui para isso. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz que eu estou sendo muito acolhida pelas mulheres de São José do Rio Preto. Que bom. Eu acho que estava todo mundo assim muito ansioso em falar sobre o assunto, sabe? Sedento, assim, em falar sobre o assunto. Então, eu percebo que todos os lugares que eu passo, todas as pessoas que eu converso, as pessoas tratam, né, esse assunto de forma séria, não é nada banal, não é nada sexual, né? Nada assim de forma, né, de uma forma muito natural, muito respeitosa e muito ligada à saúde, autoestima e confiança das mulheres. Então, quero agradecer todo mundo que tem passado aí e abraçado essa causa junto comigo, assim como você. E eu tenho certeza que cada uma aqui tem um pedacinho desse futuro que a gente vai dar aí para os nossos filhos, nossos netos, que é um futuro muito mais, né, que as mulheres possam cuidar de si sem serem julgadas.
Olha, eu que agradeço. O fato de você estar aqui no nosso podcast é um lisonjeio, porque nós queremos sempre que pessoas como você estejam aqui. E eu digo que aqui só passa gente gostosa, gente boa, bonita, com muita informação, com muita ética e respeito. E eu, gente, eu converso sobre todo e qualquer assunto. Por quê? Nós estamos aqui pela comunicação, de comunicar algo que seja direto, objetivo, que seja rico e sem aquele pudor. Claro que nós sempre vamos tratar com ética, com carinho, e ter pessoas aqui que trazem informações como essa, a gente tem que, olha, aplaudir, porque não é fácil. E a vergonha, eu digo que é uma situação, vergonha, a gente tem que ter vergonha de outras coisas. Mas a vergonha de receber uma pessoa primeiramente linda, maravilhosa, e de trazer um assunto que não é fácil de ser tratado.